pensando, orando pela nossa reunião de hoje, o Senhor colocou esse tema no nosso coração, como reagir às pressões, e o tanto que nós precisamos recuperar a paz, o descanso e o contentamento. São 3 coisas: a paz, o descanso e o contentamento. Uma mulher que vive desse jeito, debaixo de tanta pressão, ela muito provavelmente já não tem mais paz, ela não consegue mais descansar e ela é infeliz. Ela pode ter tudo, mas a pressão é tanta que roubou tudo isso que a gente falou aqui: a paz, o descanso e a felicidade, a alegria de viver. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Hebreus, lá no Novo Testamento, no capítulo 12. Hebreus 12, eu vou ler os versos 1, 2 e 3, tá? Vai ter aqui no telão, caso vocês não tenham aí. Ah, tá, só um pouquinho. Ah, tá lá. Aí, Hebreus 12, do 1 ao 3. Portanto, estou lendo na linguagem NVI, tá? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, e reverenciamos, Senhor, a Tua palavra que divide a alma e o espírito, e pedimos, Senhor, que o Espírito Santo, que um dos atributos é o convencimento, nos convença dessa verdade, da Tua palavra. O Senhor é o dono desta casa, o dono da nossa vida, desse microfone, da minha boca, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, recuperar a paz, o descanso e o contentamento. O primeiro ponto sobre pressão, que eu quero que você aí, quem estiver anotando, pode anotar no celular, não tem problema nenhum. Depois, no final, você vai poder até comprar um Moleskine. Vocês viram, gente? Um livrinho que vocês podem anotar as pregações, as promessas, as orações. O primeiro ponto que eu quero que você escreva e anote aí, é que você é construída na pressão. Por mais que, quando a gente vê o tanto de pressão que a gente sofre, e está passando, e está se submetendo, e está aceitando viver dessa forma, é essa pressão que tem nos construído. A gente precisa desmistificar um pouco da pressão. Porque às vezes a gente ouve assim, ser pressionada, e eu creio que hoje cadeias serão quebradas, porque já foram muitas cadeias quebradas nessa noite. E você vai sair daqui muito mais leve do que você entrou, entendendo melhor tudo isso que você está vivendo. Mas nós precisamos de sabedoria e discernimento para entender que a pressão do dia a dia é o que nos constrói. Essa pressão não é de tudo ruim. Se você parar para pensar, a panela de pressão, o que seria? Como que a gente iria comer um feijão, um doce de leite, uma mandioca, uma batata, se não fosse a panela de pressão? É na pressão que amolece. É sob pressão, é estar debaixo dessa pressão que a gente amolece. Nós gravamos um podcast uma vez falando sobre o leite condensado. Quem lembra desse podcast? Sobre o leite condensado, a gente coloca a lata de leite condensado numa panela de pressão. Aquela pressão é tanta que quando a gente abre tem um doce de leite, que é muito mais gostoso que leite condensado. Ele deixa de ser líquido, mole, vulnerável e se torna denso, forte e mais gostoso. A pressão que a gente vive não é de tudo ruim. A pressão nos constrói. Você é o que é hoje porque você passou por pressão.
E o contrário também acontece, porque quando a pressão é muita, a mandioca derrete, o feijão vira papo, o meu já virou, por isso que eu não cozinho. Tudo desanda, você passa o ponto da pressão. Se explode a panela de pressão, então acabou. Entende como a pressão é algo na nossa vida que precisa ser colocado em oração, diante de Deus? Senhor, é essa vida que o Senhor quer que eu tenha? Porque eu preciso de pressão, é a pressão que vai me construir. Mas até que ponto ela é saudável? E até que ponto ela pode me matar? Porque uma pessoa que vive sem pressão é uma pessoa que não anda, que a vida dela é um marasmo. Nós precisamos dessa pressão. É forte a palavra, mas uma pessoa que vive uma vida aleatória ou lunática, sem pressão nenhuma, é uma pessoa medíocre. E a palavra medíocre, se você for buscar o significado dela, o ocre do medíocre, ele é pedra, rocha, esse é o significado. Então, uma pessoa que é medíocre, ele está no meio da rocha. A descrição é, eu estou subindo uma montanha, eu chego na metade da montanha, eu olho para baixo, eu vejo um monte de gente lá, eu olho para cima, eu vejo poucas pessoas lá em cima, e eu penso o quê? Eu já cheguei até aqui, tá bom. Eu já fui longe demais. Eu não preciso estar lá em cima, eu posso ficar aqui. Uma pessoa mediana é uma pessoa medíocre. É uma pessoa que também não se submete a pressão nenhuma. É uma pessoa que foge da pressão. O que é o oposto disso tudo, que é tão prejudicial com quem se lota de pressão, com quem se submete a pressões demais. Entende como a linha é muito fina, muito tênue, e você tem que ter a sabedoria, o discernimento para estar aonde Deus quer que você esteja. Eu ouvi de uma moça esses dias, conversando com ela está com uma série de problemas e ela disse, esses problemas são muito ruins, são muito pesados, mas me tirou da onde eu estava, me empurrou para frente, porque eu já estava começando a ficar acomodada. Essa pandemia, eu já não queria fazer mais nada, espera abrir tudo, né? Vamos ver como vai ficar, não sei o quê. Essa pressão me empurrou para frente. Então tá ruim, tá difícil, mas está me construindo. Essa pressão no seu trabalho, a pressão que você tem por ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa amiga, te pressiona a ser melhor. Essa pressão te constrói, então não é de tudo ruim. É isso que eu gostaria que você realmente saísse daqui com essa clareza, com esse esclarecimento, que a pressão, a falta de pressão, nos leva ao comodismo. E é muito difícil ser uma pessoa acomodada. O mundo te atropela e quando você vê, já passou. A ambição que nós precisamos ter, ela é saudável. Entenda, a ambição, ela é saudável. E quando você deixa a ambição morrer na tua vida, você morre junto com ela. Porque ambição não é ganância. As pessoas criticam uma pessoa ambiciosa. Não é uma crítica, é uma qualidade. Ela não pode ser gananciosa. A ganância, sim, você quer aquilo, custe o que custar. Você quer para você, para si. Se tiver que atropelar 2, 3, você vai atropelar. Isso é ganância, isso é pecado, isso é maléfico. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da vontade que você tem que ter de viver. A vontade que você tem que ter de crescer, de criar, de empreender, de ser melhor, de alcançar voos mais altos. Isso é saudável. E você não consegue construir nada se não for debaixo de pressão. Você tem que ter alguém colocando pressão sobre você. Eu lembro quando eu sou uma pessoa um pouco... Amém, né? Impaciente. Estou ficando muito paciente. E eu lembro que eu comecei a orar por paciência, porque eu tinha uma dificuldade de lidar com pessoas que não eram tão agitadas como eu. E eu tinha que explicar 2, 3 vezes. O negócio estava pronto na minha cabeça e ninguém entendia. E eu perdi a paciência e não estava dando certo. Eu comecei a orar por isso. O Senhor só colocou lerdo do meu lado. Só pessoas assim, calmas para falar, sabe? Eu trabalho com uma pessoa lá, né, Beth, as meninas aqui da gráfica, tão calma, né, o Ed, e para contar uma coisa ele vai, né, e às vezes eu tô correndo lá na gráfica, e aí, Ed, tá tudo bem? Eu só quero que ele fale que sim ou que não. Por que eu pergunto? Meu Deus, mas você não sabe o que aconteceu com não sei quem, e não sei quem, vai me contar a história. Tá, Ed, mas e aí, o que resolveu?
Sabe aquele botãozinho do WhatsApp, 2+, eu quero apertar isso nele, sabe? Acelera, conta mais rápido. Mas foi as pessoas que o Senhor atraiu para perto de mim. A Aline no salão, sangue, fogo, fumaça, labareda. Meu Deus, né? O áudio dela consegue ser lento no 2 vezes. Aqui tem um monte que recebe o áudio dela e tá rachando. Ela consegue ficar devagar no 2 vezes. Então, foi as pessoas... Com quem que eu trabalho todos os dias? Com o Ed Kaline, com o Ed Kaline, com o Ed Kaline. Quem responde para mim da gráfica e do salão é os 2. Daí o ministério Talmidim começa a nascer. E o Senhor me traz a Silvia Helena. Que é calma, metódica, caprichosa, detalhista. Você acha que eu, acelerada desse jeito, ia fazer um trem assim? Não ia ficar desse jeito. Olha o laço, perfeito, maravilhoso, tudo retinho, tudo certinho. E ela é assim com tudo, pensa. Quando eu comecei a orar para ser mais paciente, Deus atraiu para perto de mim pessoas que iriam trabalhar isso em mim. É uma pressão para mim. É uma pressão para eu resolver as coisas com eles. Mas é o que tem me construído. Há 3, 4 anos atrás, eu não conseguiria realizar nada do que hoje eu realizo se não fosse essas pessoas perto de mim. Metódica, detalhista, caprichosa. São pessoas que estão na prateleira mais alta da minha vida, porque eles são o meu esteio, o meu braço direito. São pessoas completamente opostas do que eu sou, com um temperamento completamente o contrário do que eu sou, mas são elas que me constroem. Então, estar debaixo de pressão não é de tudo ruim. Então, quando eu li todas aquelas pressões que a Priscila fala no livro, a gente se identificou porque a gente vive, ou todas elas, né, daí nós vamos orar por libertação, ou parte delas. A gente vive essa pressão. E eu acredito que a maior pressão hoje que a gente vive é a pressão da opinião alheia. Como a gente se preocupa com isso, né? Como a gente se preocupa, mas isso eu vou deixar para o final. Vamos lá. 2, não ceda às pressões. Entenda, o primeiro ponto é entender que a pressão também é boa e a pressão nos constrói, certo? Mas nem todas a gente pode ceder às pressões. Ceder à pressão, entrar na dança da pressão, se distrair com a pressão, enlouquecer, surtar com a pressão, é muito comum. É muito comum. Nós mulheres estamos, gente, a maioria de nós é terapia, é psicóloga, é remédio para acordar, para dormir, para comer, para ir no banheiro, é remédio para tudo. Porque a gente foi se adequando e cedendo às pressões. Tem uma personagem na Bíblia que eu quero falar dela agora com vocês, que é a Sara. Sara cedeu às pressões. Olha a nossa Sara aí, eu falo que ela parece minha avó Cida. A Sara, ela foi nossa personagem no mês de maio, a primeira mãe do podcast especial de Dia das Mães. E Sara é uma personagem bíblica, a história dela está lá em Gênesis. E ela cedeu a algumas pressões. Eu vou dar só um pano de fundo aqui para você entender. Deus chama Abraão, que é o esposo dela, Gênesis 12. Abraão recebe a promessa de Deus, que a sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra. E Deus diz assim para ele: você consegue contar o pó da terra? Então, assim será a sua descendência. Numa segunda parte, Deus ainda fala para ele: olha para o céu e veja a quantidade de estrelas. Você consegue contar quantas estrelas? Assim será a sua descendência. Agora, se a promessa estava sobre a vida de Abraão, a descendência de Abraão, quem que ia ser a mãe da descendência? Sara. A pressão sobre ela era inevitável. Eu lembro na Assembleia, cada vez que o profeta colocava o neto em pé no púlpito para entregar uma profecia, eu começava a tremer. Porque a pressão ia ser sobre mim também. O que Deus falar para ele vai concretizar na minha vida. Nós somos uma carne só. A pressão de ter uma grande descendência estava sob a Sara. Ela estava vivendo sob pressão. E quando ela recebe essa promessa, ela tem em torno de 60 a 65 anos de idade.
Pensa uma senhora de 60 a 65 anos recebeu uma promessa que vai ser mãe de uma grande nação, descendente. O nó que deu na cabeça dela. E ela acaba cedendo à pressão. Ela não suporta a pressão. Porque entre a promessa e o cumprimento, tem uma ponte que se chama tempo. Eu amo essa canção da Isla. Entre a promessa e o cumprimento, tem uma ponte que se chama tempo. Ela sim foi mãe aos 90 anos. Mas essa espera, ela se deixou se colocar numa pressão tão grande que ela acaba pegando atalhos. E tem algo que eu quero contar para você. Tem um diabo, um demônio te esperando em cada atalho da sua vida. Cada atalho que você pegar, tem um demônio te esperando. Essa frase é do pastor Lázaro. Tem um demônio te esperando a cada atalho que você pegar. Sara pegou um atalho, ela não conseguiu, ela cedeu à pressão. Ela não suportou aquela pressão, aquela adrenalina de ter que ser mãe e não conseguir pela idade, por tudo que ela já estava vivendo. E nós estamos falando de uma mulher extremamente submissa ao marido. Extremamente, porque Deus fala para Abraão, pega a tua família, larga aí sua parentela, a tua esposa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Já pensou o nosso marido chegando em casa falando, recolhe as coisas que nós vamos mudar? Mudar para onde? Não sei. Eu não vou, né? Eu não vou. Já pensou, é frutal? Tô brincando, mas eu não vou. Falo, gente, como assim? Deus tem que falar comigo. Senão, ela era uma mulher extremamente submissa. Uma mulher obediente a Deus. Ela entendia que existia promessa. Ela virou nômade. Ela foi uma mulher comum, que vivia numa sociedade comum, para virar nômade. Cada hora numa terra, montando tenda, desmontando tenda, no deserto, erguendo altar, tirando altar e não sei o quê. Extremamente crente, submissa, obediente à voz de Deus. E uma mulher submissa não é uma mulher com a coleira do marido, não é isso. Submissa é estar sob a missão do marido. Entender a missão do marido. Estar submissa, sob a missão. Ela entendeu isso, sem ninguém ter ensinado nada disso para ela. Ela entendeu. E ela não conseguiu ser pressionada daquela forma. Ela cedeu à pressão. E ela pega um atalho perigosíssimo. Ela inaugura a poligamia. É o primeiro caso envolvendo poligamia de um homem justo na Bíblia. É com Abraão. E olha, outra coisa que eu vou falar para vocês. Todo atalho que a gente pega, os impactos não são só na nossa geração. Eles perduram. O que Sara fez até hoje tem desdobramento disso. A guerra hoje, em 2021, lá do Oriente Médio, é por causa de Ismael e Isaac. Até hoje. Porque Sara pega um atalho, entrega a tua serva para o marido se deitar. E o marido também aceita, né, amada? Imagina, a serva não tinha 70 anos, provavelmente, né? Entrega a serva e o amadinho se deita com a serva. E ele tem então um filho, Ismael. Agar tem um filho para ela. E ela inaugura isso, e depois dela, gente, tudo que a gente vê na Bíblia. Aí Jacó, que é a descendência dela, o neto dela é Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem duas mulheres, aqui a confusão que a gente já falou sobre isso aqui, de Raquel e Lia. Daí depois nessa mesma descendência vem Davi. Nossa, tudo que Davi fez, que a gente também já falou aqui. Davi tinha concubinas, e extrapola, estoura a tampa da panela com Salomão, com 1000 mulheres. O neto reclama do meu cartão de crédito, eu queria que ele tivesse 1000 cartões de crédito. Eram 700 mulheres, mais 300 concubinas. Eu não sei como ele dava conta, de 1000 mulheres na cabeça dele. Descendente de quem? De Sara. Um atalho que Sara pega para dar uma ajudinha para Deus. Dar uma ajudinha, uma acelerada. Não, mas eu tenho a promessa. E eu estudei isso no seminário, eu não sabia, porque eu tinha uma curiosidade de saber como é essa história de Agar e Sara. Na tradição deles, quando uma serva, né, uma escrava, né, dela, tinha o filho por ela com o marido, quando nascia, Agar abria, né, a posição para nascer o bebê, e Sara já estava na mesma posição na frente. E ela tira o bebê e passa por baixo da perna de Sara.
Então ele se torna filho de Sara. Só que nem isso Sara quis. Sara surtou. Gênesis 16, 4 e 5. Sara surta. Porque Agar sobe para a cabeça, que agora ela é a mãe, está gerando um filho do cara, e já começa a humilhar Sara, que é estéril, e ela já começa a tratar mal Agar, já vira uma confusão. Depois ela põe Agar para fora com o filho. Vira uma bagunça, uma promessa de Deus tão linda. Ela não soube trabalhar com a pressão. Ela cedeu à pressão. Eu quero que você anote isso. Primeira coisa, não pegue atalho. Não pegue atalho. Segunda coisa, respeite os processos. Respeite os processos. Respeite o tempo. Respeite o tempo de maturação. Você não chega numa lagarta, eu aprendi isso essa semana. Você não chega numa lagarta e ora pela lagarta para ela virar borboleta. Você não faz uma campanha de 7 quintas da vitória para a lagarta virar borboleta. Você não derrama o óleo de unção numa lagarta para ela virar borboleta. É um tempo, é um processo. A lagarta vai se tornar uma borboleta, mas é um tempo, é um processo. Respeite os processos. Terceiro, passe pelo teste do tempo. Eu tenho promessas na minha vida que ainda não se concretizaram. E eu estou esperando o tempo do Senhor. É difícil, é doloroso. Eu tenho promessa de 20 anos que eu não vejo a hora de cumprir. E foi me oferecido atalhos. No final do ano foram me oferecidos tanto atalhos para que essa promessa se concretizasse. E quando eu sentei, que é o próximo ponto aqui, obedeça os princípios. Quando eu sentei com os meus pais e abri para eles: pai, olha, é isso, foi ofertado isso. Vai ser muito mais rápido, vai ter mais liberdade, vai ser muito mais legal. Mas não é o princípio. Fere o princípio. Passe pelo teste do tempo. Obedeça os princípios. Lembra da EBF que a gente aprendia? O abecedário do mundo é ABDC. E do crente, obedecer. Obedeça. Obedeça. E o último ponto, aprenda a descansar. Caminhando agora para o último tópico com vocês. Seja livre. Aprenda a descansar. Não é errado descansar. A gente pode descansar. A gente precisa descansar. A gente precisa desse tempo. Parabéns para você que está aqui hoje. Você tirou um tempo para você, para se reunir só com mulheres. É disso que eu estou falando. É isso que vocês precisam. De tempo para vocês. Não fazer nada, ter coisas para vocês que o fim é vocês mesmos. Eu cozinho para o filho, eu lavo a roupa do marido, eu trabalho por dinheiro, é sempre para algo. E para você? Aprenda a descansar, não é pecado descansar, não é errado descansar. Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Pressão não é escravidão, não pode ser escravidão. Jesus nos libertou. Verdadeiramente nós somos livres. Nós precisamos ser livres. Livres. Livres para dizer não. Não. Você pode, não, hoje não. Por quê? Porque hoje eu não vou fazer nada. Como assim? Nada. Eu não vou fazer nada. Vou acordar, vou mandar as crianças para a escola, vou voltar a dormir. Não vou fazer nada. Ou nem isso, né? Nada. Seja livre. Você pode não fazer nada. Você deve não fazer nada. Senão você vai ser sempre uma surtada, pressionada e vai fazer como Sara fez. Pegar atalho. Olha tudo o que aconteceu na vida de Sara. Olha tudo o que aconteceu na vida de Abraão por causa de um atalho. Isso é falta de descanso. Você precisa descansar o seu corpo. Você precisa descansar a sua alma. Você precisa descansar a sua mente. Você precisa dormir. Você precisa se libertar dessa ansiedade, de síndrome do pânico. Hoje é noite de libertação. O Senhor nos libertou e nós precisamos tomar posse dessa liberdade. Tem uma frase do Neto que eu gosto muito, que ele diz assim: cuidado para não querer aquilo que Deus não quer. Porque você pode perder até aquilo que Ele te deu. Teu casamento, teus filhos, sua família, tua sanidade mental.
Cuidado para não querer demais. Será que você precisa viver nessa loucura toda? Certamente nós vamos fracassar. Se a gente não passar uma régua, não fechar a conta e ver exatamente a vida que nós estamos levando. Essa vida está me pressionando para o bem, para um tempo de maturação, como acontece com o vinho, como acontece com os alimentos que nós descrevemos aqui, ou essa pressão toda vai me levar à loucura? O que é que nós queremos? O que é que nós temos buscado? Depois que Deus liberta o povo da escravidão ali do Egito, muita gente nos pergunta o porquê que ainda algumas religiões guardam o sábado, o famoso Shabá. Nós precisamos do Shabá. Sabe por que Deus criou o Shabá? Porque escravo não sabe descansar. Então ele pega uma turma que é escravo há mais de 40 anos e começa a conduzir para o deserto, e abre Mar Vermelho, e vem maná do céu, água da rocha, sapato que cresce junto com o pé, roupa que não estraga. Eles não conseguiam entender, assimilar, porque nós estamos falando de escravo. O escravo que é livre, mas não tem a mentalidade liberta, ele tem a mentalidade de escravo. Ele é livre, mas tem a mentalidade de escravo. Quantas de nós somos livres porque Cristo nos libertou e temos a mentalidade de escrava? Não consegue descansar, não sabe descansar. Você precisa do Shabá, por isso que Deus colocou como lei. As leis naquele tempo que foram feitas, instruídas, era para o povo obedecer, porque não bastava falar, eles não iam entender. É escravo, gosta de lei, então vamos pôr a lei. Que lei? Que tem que descansar. Então sábado vocês não vão fazer nada. Se for preciso na tua vida, põe um Shabá, põe um horário que você não vai fazer nada. E o nada não é nem celular, que a gente recebe tanta informação que aquelas pressões de comparação, de corpo, de moda, de viagem, de não sei o que, está tudo ali, na palma da nossa mão, nos pressionando. Tira um tempo para você, se for preciso, coloque isso como lei. Coloque isso como lei. O mês que vem, vou dar um spoiler para vocês, todo mês a gente tem um lançamento. Cada mês é um, certo? Vocês estão vendo hoje minha camiseta linda, né, gente? Fala aí que é. Posicionada. Temos vários produtos que depois a Maria vai falar para vocês. Mas o mês que vem nós vamos lançar algo que é para um tempo de Shabá, de não fazer nada. Quantas mulheres aqui nunca viajaram sozinhas? Pode levantar a mão. Nunca viajaram sozinhas. Sem marido, sem filho. Ô mãe, você já viajou, mãe? Não, né? Eu ia atrás, né? Quantas? Pode levantar a mão bem grande assim. Agora, quem sonha com um tempo desse? O mês que vem nós vamos lançar isso. Para 2022, um retiro só de mulheres, um Shabá, um descanso. Já falei. É só se for para trabalhar, Lívia. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse tempo. Nós precisamos entender que Cristo nos libertou. João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje você é livre. Entenda isso, saia daqui com essa chave. Você é livre, você não precisa dizer sim para tudo, concordar com tudo. Você não precisa se submeter a todas as pressões, senão você vai ficar louca. Vai surtar como Sara surtou. Ela surtou e pegou um atalho. Cuidado, fecha as brechas da sua vida, fecha as brechas do surto. E diga não, eu não vou, eu não quero, agora não. Não vou atender, não vou falar, não vou conversar. Tenha um Shabá na tua vida, um descanso, um tempo só com Deus, só você e Deus. Isso vai te fazer um bem. Você vai estar muito mais saudável, melhor para todos os outros sims. Porque tem coisas que não tem como a gente terceirizar. Não tem como a gente falar não. Mas se a gente não falar não para as outras coisas, a gente faz aquilo que só nós podemos fazer de qualquer forma. Ou reclamando, ou murmurando. Corrija a rota essa noite. Faça aí um scanner na sua mente. Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida?
Quais são as pressões que eu tenho me submetido? Eu estou buscando aquilo que o Senhor quer para mim? Olha o que nós lemos, eu quero que você abra de novo a sua Bíblia, no texto que nós começamos a palavra hoje, Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Sabe o que é nuvem de testemunha? Gente. É gente olhando como a gente cria filho, é gente olhando como a gente trabalha, é gente olhando como a gente se veste, é gente olhando o peso que a gente está. A gente vai se submetendo a essa nuvem de testemunhas, nuvem de gente, falácias, vozes que nos perturbam. E nós vamos nos enquadrando nisso. Olha isso, livremo-nos. Grifa na tua Bíblia aí, ó, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe qual é a corrida que nos é proposta? Uma vida de plenitude em Deus. Deus nos prometeu uma vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É abundância de alegria, abundância de prazer, é abundância de relacionamento, é abundância de saúde, é abundância. Essa abundância está disponível para nós. A gente precisa se livrar dessas pressões, entender as pressões que vão nos promover e as pressões que estão nos matando, e nós precisamos colocar um basta. Hoje é noite de empoderamento feminino, mas baseado na palavra de Deus. Dê um basta nas pressões que estão te matando. Dê um basta naquilo que você sabe que está te corroendo por dentro. O Senhor não tem isso para a tua vida. O Senhor não tem essa pressão enlouquecedora. O que Ele tem é uma vida plena. Hoje eu quero que você se torne aqui, a partir de hoje, uma mulher livre, em paz, descansada e contente. Você já conversou com alguém que tudo é ela? Ai, tô cansada. Ai, nossa, você não sabe o que... Nossa, eu não parei até agora. Isso, sabe o que tem se tornado isso? Uma idolatria. A nossa performance de dar conta de tudo. A gente começa a se idolatrar. Eu dei conta de tudo, eu dou conta de tudo. Mas era para você dar mesmo? Você deu conta de tudo. E como você está agora? Morta, né? Acabada. Era para terminar assim? Era esse o final? Acho que não, né? Então, qual é a pressão? Hoje, como eu disse para vocês, foi uma pressão para essa reunião acontecer. Uma pressão para preparar a palavra. Uma pressão, uma pressão, uma pressão. O Senhor trabalhou muito na vida de todas nós que estamos envolvidas aqui. E eu creio que na vida de cada uma aqui, para você chegar aqui, não foi fácil. Foi pressão. É uma pressão que te põe para frente, que te impulsiona, que te eleva. Essa pandemia foi uma pressão para muitas mulheres, mas quantas de nós que crescemos paradas? Somos muito melhores agora do que era antes. Voltamos para a nossa casa, para dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso marido. Quem precisa arrumar a casa, organizar o casamento, viu essa necessidade. Foi uma pressão que nos impulsionou, nos colocou para frente. Entenda uma coisa. Há 2 meses, nós temos finalizado a reunião com essas 3 verdades. Eu quero que você fique de pé. E eu quero que você fale junto comigo. Você é livre, amém? Cristo nos libertou. Verdadeiramente nós somos livres. Nós somos livres de toda pressão tóxica. É essa palavra que eu estava tentando lembrar, a mensagem inteira. A pressão tóxica da nossa vida. Relacionamento tóxico. Você não precisa disso. Mês passado nós falamos sobre relacionamentos. E hoje Deus está falando de novo. Você é livre. Jesus te libertou. Você não é a opinião dos outros. Não é a crítica dos outros que te define. Não é aquilo que acham de você que te define. Não é nem o seu pecado que te define. Porque Jesus não chama ninguém pelo pecado. Jesus não chamou a mulher adúltera de adúltera. Ele chamou de mulher. Ele chama pelo nome. Hoje ele fala o nome de cada uma aqui. E lembra vocês que vocês são livres. Livres. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. E nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Vamos repetir isso, mas com toda a força do teu coração. Com tudo aquilo que está gritando aí na sua alma. E você sabe que você precisa corrigir a rota. Que você precisa fazer essa conversão. Você é livre. Livre. Repete comigo. Eu sou livre. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mais uma vez, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. A Bíblia diz que você pode ter um Shabá. A Bíblia diz que você pode ter um descanso. A Bíblia diz que você pode um dia não fazer nada. Você pode ter um tempo com você mesmo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que você é livre, então você é livre. A Bíblia diz que você pode ter a sua casa, a sua família restaurada. Então você pode ter a sua casa, a sua vida, seu casamento restaurado. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você entenda a pressão e a vida particular de cada um aqui. Tem mulheres que entraram aqui hoje, que estavam numa vida de comodismo e estão entendendo que precisam se submeter a algumas pressões para avançar, porque estão inertes, paradas, estagnadas, não tem mais sonhos, não tem mais desafios, não tem mais ambição pela vida, não tem mais vontade de viver. Mas tem tantas outras que entraram aqui, pressionadas, cansadas, exaustas e precisam de descanso. Descanso, o Senhor tem para nós descanso. Amém? Eu quero orar por você. Se você precisa de uma oração, se essa palavra em algum momento falou com você, pode vir aqui à frente, a nossa equipe irá orar por você. Se você precisa desse tempo, dessa oração, dessa imposição de mãos, se você precisa ou descansar, ou se recolocar, ou se posicionar sobre algo, eu quero te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero que você saia daqui com uma conversão de mente. É metanoia, é conversão, é outra mentalidade, é uma nova mentalidade em Cristo. É uma nova mentalidade que o Senhor nos deu. É algo que o Senhor está gerando em nós. Como o Senhor tem falado comigo esses últimos tempos sobre gerar, sobre engravidar de sonhos. Não foi à toa que nós falamos sobre Sara. Eu não sei se tem aqui alguma mulher que é como Sara, que tem um diagnóstico de esterilidade. O Deus do milagre está aqui. O Deus que gera sonhos está aqui. Você precisa sonhar. Você precisa ser mais audaciosa e querer avançar. Não é ganância. É ser audaciosa. É querer algo mais. É querer algo diferente. Amadas, eu quero que o Senhor nos dê testemunhos dessa noite de hoje. E eu creio que mulheres aqui irão nos contar testemunhos dessa palavra. Como reagir à pressão? É se submetendo a alguma delas e se livrando de tantas outras. É assim que você reage à pressão. Você está pressionada ou está pouco pressionada? Se posicione diante dele. Isso daqui já é um posicionamento. Curve suas cabeças, estenda suas mãos aqui para frente, para essas mulheres. E me ajude a orar. Me ajude a interceder por elas. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, com mulheres que rasgaram, Senhor, o tempo de vergonha, rasgaram as suas vestes, romperam os seus medos e estão aqui posicionadas diante de Ti, quebrando no mundo espiritual cadeias que aprisionavam elas, cadeias que estavam aprisionando e sufocando elas. Pai, nos dá uma nova direção, uma nova mentalidade. Seja a pressão que cada uma esteja aqui vivendo, Pai. Nós não queremos, Senhor, uma vida medíocre, uma vida na média, uma vida meia boca. Nós queremos ser abundantes em Ti. Nós queremos viver uma vida de abundância, abundância de sonhos, abundância de projetos, abundância de conquistas. Pai, em nome de Jesus, dá a ela, Senhor, o Teu Shabá, o Teu descanso, aquilo, Senhor, que tem tirado a paz delas. Senhor, proporciona para cada uma delas aqui, Senhor, um bálsamo, uma unção nova, que revigora a vida, que revigora a alma, do alto da cabeça dela, Senhor, até a planta dos pés. Passa o Seu bálsamo, o Teu azeite sobre ela, Senhor, que não seja o Teu óleo, que seja o Teu óleo aqui, não o nosso, Pai, que seja a Tua alegria. Senhor, nos dá de volta a paz, nos dá de volta a alegria, nos dá de volta o descanso,
o contentamento, a vontade de viver. Nós repreendemos, Senhor, toda murmuração, toda palavra contrária, toda negativação. Nós repreendemos, Senhor, a síndrome do pânico, a ansiedade, a insônia, Senhor, que tem tirado a paz de muitas delas, Pai. Nós repreendemos na autoridade do Teu nome, pelo sangue de Jesus vertido na cruz. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e hoje nós somos livres. Pai, nós somos livres para acessar a realidade do reino. Nós somos livres para acessar a nossa promessa. Senhor, nos ensina a esperar, nos ensina a Te obedecer, nos ensina, Senhor, a cumprir os Teus princípios. Não nos deixa, Senhor, tem misericórdia de nós, não nos deixa pegar atalho, romper laços, desonrar, Pai. Nos ensina a honrar os nossos pais, os nossos líderes, os nossos pastores. Pai, que cada uma delas, Senhor, saia daqui hoje revigorada, entendendo em que ponto da vida elas estão, se livrando, Senhor, das pressões tóxicas e se submetendo às pressões que o Senhor prepara, para que sejamos mulheres segundo o Teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem voltar aos seus lugares. Glória a Deus, amados.